Será que deu certo? Conseguimos? Tô te ouvindo agora. Aí, agora sim. Vamos ver o pessoal Então, voltar. voltando. A gente estava comentando sobre a estimativa de quantidade de feto pelo ultrassom. Esse é o momento da gente conversar, transmitir simpatia e conhecimento para o tutor, explicando que o ultrassom é um exame dinâmico e que os fetos podem se mexer e que a nossa mão também varia a posição e que é mais difícil de contar. Se estiver com muita dúvida ou transmitir muita importância na quantidade de fetos, já aconselho o raio-x. O raio-x, sim, vai contar os fetos, mas a partir de 45 dias, que seria melhor a partir de 50 dias, né, para já garantir que eles estejam bem mineralizados, os ossos dos fetos. Agora, tentou explicar para o tutor e ele não conseguiu, não adianta, você vai escrever no seu relatório, tem mais de 4, tem mais de 5, tem mais de 6, certo? Não adianta Número você tentar estimado, como que você coloca isso? a partir daquele momento que cada vez que eu ver um coração, eu vou identificando F1, Entendi. F2, F3, F4, F5. O número que eu conseguir maior, eu coloco, né? Mas já põe a partir de tantos. Se eu estou em dúvida de ter talvez repetido uma frequência cardíaca, aí eu já vou colocar, tem aproximadamente 5 fetos ou aproximadamente 6 fetos e escreve com possibilidade de ter mais fetos. Se estiver, como que a gente poderia escrever em palavras bonitas? Caso clínico julgue necessário contagem de fetos, aconselha-se exame radiográfico. Ponto. Você se precaveu. Escreve em algum momento do relatório, já que você vai assinar aquele relatório. Eu não gosto de falar muito laudo, certo? Porque laudo quem dá é um perito e ele é incontestável. Já um relatório é aquela opinião que você, como ultrassonografista, está passando. Então, na hora do relatório ultrassonográfico, você vai assinar aquele relatório, você vai explicar e colocar em algum momento, caso queiram contar fetos, sugiro ou aconselho exame radiográfico. Ou aconselho Tá. esse exame radiográfico para contagem de fetos. Tá, até, deixa eu só aproveitar, até que eu vi aqui na live anterior, o Fernando, não sei nem se ele voltou para cá, tinha perguntado sobre os E50, se alguma coisa falando sobre a qualidade, se dá para garantir um pouco mais o número de fetos. Fernando, é que na verdade na gestação, no caso de cães, né, que a gente está falando, o ultrassom não dá para a gente contar por lá, por isso se usa o raio-x. Então, não é pela qualidade, o Z50, excelente aparelho, qualidade, e aí acho também que envolve aquela questão, né, de quanto mais qualidade de imagem, melhor para se ver um exame gestacional. É lindo ver o exame gestacional, o Z50 faz uma imagem maravilhosa, mas para contar feto em cães, o ideal seria pelo raio-x. Para essa estimativa de 5, 6, 7, é a posição da mão que vai te determinar. É onde você está vendo cabeças ou onde você está vendo corações e aí você começa a contar. Se está no inicial da gestação, né, se tem uma idade gestacional baixa, aí você consegue andar com o transdutor e ver as vesículas aparecendo nos cortes. Aí você também consegue estipular a quantidade de fetos. Mas a qualidade do exame é lindo quando a gente faz com o Z5, com o DP, com o DP30, DP50, DP50, exato, com ele, 16. quando os E6, os M's, os DC Rubbles, e assim subindo, vários números e letras, conforme vai subindo a qualidade, é muito legal de se ver, é bonito de você conseguir identificar exatamente a diferenciação córtico-medular do rim, você conseguir ver certinho as camadas da vesícula alça intestinal. É lindo você. Isso daí só agrega valor.
Mas a contagem, o melhor é raio-x, mas já brincando de bolão com o tutor na hora, vai andando com o transdutor, andando com a sua mão e vendo aonde tem corações ou aonde tem cabeças. E aí você brinca do bolão com o tutor. O Marcelo está perguntando aí, você até falou sobre isso, né? Sobre o controle sucessivos. Marcelo já até comentou sobre isso, mas se você puder já falar de novo. Sim, eu vou falar. O primeiro ultrassom para saber se está ou não gestante, com 20 dias. O segundo, a partir de dias, porque é um momento só que o tutor vai voltar à clínica ou voltar ao veterinário para fazer, já aproveita e faz o raio-x para a contagem, entendeu? Que aí já faz o raio-x e o ultrassom no mesmo dia, a partir de 50 dias. Que aí nesse momento, quando tem mais de 50 dias, fica mais fácil, um pouco mais fiel da gente fazer as medidas e estipular a idade do parto, né? Estipular a idade gestacional. E aí fica mais fiel, entendeu? Aí, conforme vai chegando esse que a gente fez com 50 dias, eu cobro 50% do preço. Então, é um controle. Eu não vou ficar vendo muitas coisas. Eu já vou mais focar só nos itens importantes da gestação e depois dou uma sapeada pelo abdômen da fêmea. Se eu não achar nenhuma alteração no abdômen da fêmea, aí eu nem comento no relatório. Se eu achar uma alteração no abdômen da fêmea, é extremamente importante que a gente coloque isso no relatório. Apesar de você estar fazendo um controle, e se aparecer uma alteração no abdômen da fêmea, precisa estar escrito para o tutor e para o clínico saber que tem um problema antes de parir, né? E no outro, que é aquele lá que acontece geralmente na troca da lua, no feriado ou final de semana, cada um tem a sua conduta. Tem veterinários que gostam. Se for a partir das 8 horas, vai ser preço de plantão, é noturno, etc. Tem aí algum protocolo que o hospital que você trabalha ou a clínica que você trabalha, que no momento do parto tem alguém que possa ir lá acompanhar o parto, etc. E aí já fazer esse esquema de ser 50% mesmo assim, ou 50% do exame, mas como é plantão, então sai o exame como se fosse um exame inteiro. Então isso daí é só jogada de vendas de cada clínica, de cada profissional e etc. Eu já vou cobrar esse terceiro exame como, principalmente se for de final de semana, eu vou cobrar ele como um normal. Se for de meio de semana, onde eu já estou trabalhando, etc., aí eu cobro 50%. Mas no final, a gente sabe que eles sempre vão resolver nascer de final de semana e de domingo ou de sábado à noite. Murilo, e até tem uma pergunta aí, Marcelo, sobre a sexagem. Eu até ia te perguntar sobre isso. Por quê? Vejo que a gente às vezes coloca aparelho, né? Vende aparelho para canil, para criador, que vai fazer um acompanhamento, e para eles é importantíssimo saber o sexo. Quando e como, e se você tem alguma dica aí para sexar os fetos? A sexagem, gente, ela é muito complicada. Por quê? Na literatura, eles conseguem eliminar várias variáveis e utilizam sempre aparelhos muito caros, porque foi pago com o dinheiro da pesquisa, etc. Então, tem um investimento real na qualidade desses aparelhos. Se tem mais qualidade, dá para a gente pegar com mais facilidade o órgão genital lá. Agora, mesmo tendo um aparelho que não seja super caro e tal, com um aparelho mais acessível, como o DP30, o DP10, a gente consegue sim fazer a sexagem, porém precisa ter a posição exata do feto, o corte exato para a gente ver. Não é em todos os fetos que a gente consegue ver. Logo, eu prefiro me precaver e, nesse momento, explicar para o tutor: olha, a sexagem, ela é um pouco complicada. Se eu conseguir ver certinho um feto com a posição da perna certinha, o corte que eu fizer, eu conseguir pegar certinho o órgão genital do feto, aí eu coloco: olha, como foi,
visualizado uma fêmea ou um macho ou dois, ou enfim, quantos que dá. Na minha rotina, eu não fico caçando loucamente, eu passo na região, na hora que eu estou fazendo da organogênese, passo na região, tá numa posição legal, opa, já vamos tentar fazer sexagem. Se não tá numa posição legal, eu não fico me matando para pegar exatamente. Talvez os criadores não gostem, mas eu prefiro me precaver do que ficar me indispondo e falando que tem tantas fêmeas e tantos machos e depois, na hora que nascer, ser um número errado. Obrigada. E com quantos dias, Murilo, que você sugere aí fazer a sexagem? A Quanto partir mais, de... melhor. Quanto Tá. mais, melhor. É porque varia muito da posição. Pode até ter um feto lá que está com 50 dias e que está com uma posição maravilhosa e a gente consegue identificar. Pode ser que a gente só consiga ver, aliás, nem consiga ver certinho quando tiver 60 dias. Tá, Essas duas então, possibilidades pode ter. e aí até agora a gente acabou falando bastante dos cachorros, né? E tem alguma diferença aí para os felinos, Murilo? Olha, Alguma... felinos não tem muita diferença, não. A gente sempre mantém as fórmulas, né? As fórmulas são diferentes, né? Na literatura. A organogênese é mais ou menos parecida também. Agora, no quesito de sexagem, é muito mais complicado, né? Porque os dois órgãos genitais são lá no mesmo lugar, né? Muito próximo, é muito difícil. Tá, mas na ultrassonografia gestacional, basicamente você segue O mesmo protocolo, né? Foca na frequência cardíaca, depois foca numa medida e depois foca na organogênese. Tá. E preparação desses animais para exame, alguma dica, alguma coisa para ser considerável? Porque tá no final da gestação, já estão mais tranquilos, né? A mãe, no caso. Uhum. E alguma dica? Porque é muito engraçado que eu acho que quem já faz ultrassom, dependendo do tamanho do animal e dependendo da raça, pode ser lindo fazer um exame gestacional, como pode ser um terror, né? Alguma dica Exato. de... Como essa cachorra tá já com um estresse de gestação, eu, sinceramente, por empatia ao cachorro, eu prefiro que não faça um jejum tão prolongado. Pode deixar um pouquinho menos, já aconselho a não dar tanta comida, não precisa ser um jejum tão prolongado de 8 horas. Pode ser um pouquinho menos, mas nesse período aí dá um pouquinho menos de comida e não muita. Questão aos gases, etc., o útero vai estar muito aumentado, então ele vai empurrar os gases. Agora, essa parte de ter que manter no jejum é importante porque a gente vai fazer ultrassom da fêmea também. A gente vai querer ver o fígado, o baço e os rins dessa fêmea, mesmo que seja um ultrassom gestacional. Ah, então você faz a fêmea também. Sim, tem que fazer, gente. Não sei se vocês têm o costume de fazer, mas eu acho extremamente importante. Pô, vai que acha lá um nódulo, uma neoplasia, ou acha alguma coisa nos outros órgãos. Não é importante para o clínico saber disso? E, Murilo, então, assim, acho que na parte gestacional o que sempre faz muito, então, é sempre a questão mesmo da frequência cardíaca. Então, só me ajuda aqui. No modo M, ok, até depois, pessoal, questão de função, a gente até depois pode fazer um vídeo só disso, mas ligou o modo M, posicionou, fez a onda lá embaixo, fez a medida, ok. Quando você tem Doppler, você liga o Color Doppler ou Power Doppler e o pulsátil, ou você só faz via pulsátil? Não, eu faço o Color Doppler para achar o vaso. Por Tá. quê? Às vezes o vaso vai estar bem paralelo. E aí, se ele está paralelo, ele não vai colorir. Então, aí eu vou ficar na dúvida. E aí, se ele não colorir, ele também não vai aparecer no PW, no pulsado. Então, eu vou procurando um lugar colorido, que vai colorir, que esteja numa angulação
não precisa, nesse momento a gente quer ver frequência e não velocidade e nem índice de resistividade, então não há necessidade de ser menos de 60 graus, né? Pode ser alguns outros graus aí, o importante é a gente ver a onda para poder medir a frequência cardíaca. Mas eu coloco o colorido para achar um lugar onde está tendo a variação de velocidade, onde o ultrassom consegue reconhecer essa variação. Se tiver paralelo, não vai colorir, e aí eu também não vai adiantar colocar o pulse wave lá nesse vaso que está paralelo. Paralelo não, perpendicular. Perdão. Tá, e até aproveitando, pessoal, que não está acostumado às vezes a usar o Doppler, usar o Doppler, né, na gestação é o jeito mais fácil de se usar o Doppler Color, no caso, por causa disso que o Murilo está falando, porque tem muitas regras de angulação para poder pegar velocidade e tudo mais, que na gestação, como só está procurando a frequência, acaba sendo desconsiderada. Então, por mais que seja mais difícil, né, usar o Doppler que o modo M, para quem tem o Doppler, vale a pena usar, né, e testar. E outra coisa, Murilo, mesmo você comentou que faz, né, via Doppler, e quando eu tenho alguns clientes que eles falam para mim, às vezes está com muitos fetos e está difícil fazer, eles acham não só mais fácil, mas mais sensível usar o modo M para fazer a frequência cardíaca. Você acaba usando, às vezes, a frequência fazer via modo M? Meu pessoal, modo M, geralmente nos aparelhos preto e branco, eu não conheço nenhum aparelho preto e branco que não tem o modo M, que é o modo movimento. Ele vai pegar o peixe e vai ver aquele movimento. Tudo que passar movimentando, ele vai fazer uma onda lá embaixo. Então, assim, só me explica isso, porque às vezes acontece de ver uma imagem que sei lá, vamos supor, no M6, né, num aparelho excelente, e aí o batimento foi feito pelo modo M. E aí geralmente vem essa conclusão, foi feito no modo M porque o Doppler estava inviável, não estava dando para fazer, resolvi fazer via modo M. É comum, então, se usar o modo M mesmo tendo o Doppler. Sim. Eu, sinceramente, sou muito mais adepto ao modo M do que ao Doppler. Eu primeiro uso o modo M e depois uso o Doppler, naquele momento de estufar o peito e mostrar para madame a frequência cardíaca da Tiffany, né? Ou da Chanel. Mas eu gosto primeiramente de usar o modo M e depois explorar o Doppler. Tá, aí tem uma pergunta aqui também, foi perguntando se já tem referência de Doppler na artéria umbilical. Não sei se você sabe alguma coisa. Não, tá. Eu não costumo utilizar, e tá aí uma boa coisa para a gente procurar e saber quais são as utilidades de avaliar a artéria umbilical. Aí tá também perguntando, né, sobre se observa a pulsação da artéria umbilical. Eu já escutei alguns clientes falando de algumas utilizações, sim, mas tem um pessoal que tem umas pesquisas sendo feitas aí de algumas coisas que eu acho que deve estar para sair. Até seria bacana, às vezes, dar uma olhada. E aí, sim, até pela utilização do Doppler, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, Murilo. Não sei se você viu alguma coisa passando por aí. Eu vi várias coisas. Nossa, estava doido, querendo falar tudo, mas não consigo. Cobra controle gestacional. Pessoal, não sei se ficou alguma pergunta aí para trás. Se quiserem recolocar aqui. Se vocês quiserem, gente, eu sempre coloco alguns casos nessa pandemia. Eu estou fazendo alguns exames que eu peguei, hoje eu ainda não fiz, mas eu estou fazendo umas lives também no meu Instagram, falando, olha, hoje eu peguei um caso assim, assim, assado, falando igual tipo aquele caso de rotina lá, né? E coloco nas lives. Não é sempre que eu pego um caso interessante, né? Às vezes eu pego um caso que não é interessante não, mas, por exemplo, muito comum, eu peguei uma piometra. Mas essa piometra ficou com uma imagem muito linda. Então é claro que eu vou fazer uma livezinha pequena que seja, mas colocar isso e abrir para perguntas também. É importante a gente, nesse momento que está em casa, acabar assistindo o máximo de coisas para nos enriquecer e etc.
A live de hoje eu não vou falar, eu vou fazer daqui a pouco, então não entrar o caso, porque não é relacionado ao ultrassom gestacional. Mas alguém aí tem mais alguma dúvida? Ó, tem tem aqui, deixa eu só ver aqui, o Fernando está perguntando da Doppler visualização de ovários. Fernando, se você puder mandar um pouquinho mais específico, acho que a pergunta ajuda a entender, né, um pouquinho mais. A fórmula do cardio, da idade gestacional, né, tá perguntando também o cálculo da idade gestacional que você usa. O Marcelo comentou que a idade que dá para fazer via avaliação umbilical, estimar a idade gestacional. Eu já vi mesmo alguns clientes utilizarem, Marcelo, mas eu confesso que não vejo muito comum. Geralmente eu vejo mais pelas medidas mesmo, né, do crânio e ou da coluna vertebral, dependendo do posicionamento. Mas eu já vi alguns casos, sim. Exato, tem aí do momento do parto, né? Que a Carol falou. Ah, Carol, aqui pertinho, Berlândia. E aí, eu não costumo utilizar, porque eu já vou focado já naquele negócio. Ai, meu Deus, o exame vai demorar, eu preciso fazer, porque já tenho outros exames, então eu já fico mais focado. Pode ser uma coisa que eu esteja pecando, de não fazer também o Doppler da artéria umbilical, mas tá aí uma dica para todo mundo, né? Vamos aí estudar esse tema e quem sabe a gente poder utilizar na nossa rotina também. A Carol tá colocando umas informações bacanas aí Sim, aí, ó. do Doppler, né, umbilical aí para estimativa. Aí da medida você respondeu, né, Murilo, do cálculo que você usa. Da fórmula. Eu costumo utilizar o vezes 15 mais 20. Outra coisa, o pessoal que usa Mindray, que tem o PW, tem aí o autocálculo, que funciona, viu, pessoal, para os tamanhos medianos, e tem que considerar as idades, é só ligar. Eu tenho um aparelho aqui, ó, para fazer assim. Quem não souber usar aí a função, que é bem bacana, para poder fazer a idade gestacional aí de... desculpa. Para fazer também tem a medida para dar previsão de parto e idade gestacional. Tem também uma função que a gente liga e ela te dá a previsão. E dentro do pulsátil tem frequência cardíaca, que ele também te dá algumas outras medidas da onda também. Quem não souber ligar também me avisa depois, que eu ajudo a ligar a função. Adriana, para vocês. Aproveitando também que eu vi que tem bastante pessoal que tem Doppler, que tem Mindray, que são os nossos clientes. Outra função bacana, quem tem aí a linha Z, é o Think Dual, né, no Doppler em modo preto e branco, para fazer simultâneo, que é muito bacana usar a imagem no preto e branco de um lado e o Doppler do outro, que aí não fica aquele monte de cor passando na hora que mexe o diafragma, o animal fica muito ofegante, não consegue ver nada. Então também tem essa função aí que é bacana usar. Mu, acho que é isso. E o legal... Já vai acabar? Pode falar. Eu ia acabar, mas... do Sync Duo... Não, o legal do Sync Duo é que a gente mantém aquela imagem, não sei se vocês têm costume, né? Mas de fazer no Doppler colorido, vira e mexe na hora que a gente coloca o Doppler, decai um pouco a qualidade da imagem. Então, se você mantém o modo B do lado, fica muito mais fácil da gente manter a mão onde deve ficar para utilizar o Doppler. Bacana, é isso mesmo. Então, é uma função muito legal aí dos aparelhos, né? E também do autocálculo. Então, até a questão de reconhecer, ele reconhece ondas que ele considera boa para poder fazer a medida e te dar. E lógico que tem que analisar, tem que escolher depois, né? Tem toda a parte aí do ultrassonografista, mas é muito bacana porque deixar a função ligada, ele já vai pegando as ondas que ele considera legal. Eu acho que é mais... viciado já nessas ferramentas.
É viciante, é muito legal. Para quem gosta. Então é isso, pessoal. Eu acho que é basicamente isso. Deixa eu ver se ficou mais alguma questão aqui para trás. Muito legal a participação aí nos comentários também. Estou vendo um monte de informação super útil. Depois, o pessoal puder dar uma paradinha aí para ler, tem bastante coisa bacana. Murilo, eu, em nome da DPS, mais uma vez agradeço, em nome dos vendedores, né, que está todo mundo chamando. Aí o pessoal vai ter outras lives bem legais também vindo. Então, todos os vendedores conversando com os clientes que a gente considera mais, que dão aula, que são mais didáticos aí para trazer informação para vocês e até para a gente, né, para agregar aí, para ajudar a gente a entender o mercado, entender a necessidade dos nossos clientes. Mas agradeço sempre, né, por você sempre estar de portas abertas para me ajudar com as minhas dúvidas também. Agradeço você disponibilizar esse tempo aí para a gente e muito obrigada por compartilhar as informações. Pessoal, o Murilo está aí, o Instagram dele também, então ele está sempre super receptivo a dúvidas, então qualquer coisa, tenho certeza que ele está à disposição. Muito obrigada de coração. Qualquer coisa, muito obrigado, adorei o convite. Não me chama para fazer qualquer rolê de ensinar assim que eu já piro e topo. Mas nas próximas lives a gente vai poder fazer tomando água, porque bebida alcoólica não pode, né? O Gustavo Lima que o diga, mas a gente está sempre aí para qualquer resposta que precisar, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar no direct message, no DM. Estou aí, não sou o cara fodão do ultrassom, mas eu gosto de ensinar e gosto de discutir sobre isso. Então, às vezes, aí foi super legal a live da gente discutir em relação ao Doppler da umbilical. Já fica aí dicas para as próximas dúvidas. E vamos estudar, vamos trabalhar sempre com... Sou apaixonado por diagnóstico por imagem. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao ultrassom, raio-x, tomografia, ressonância, podem mandar um direct, vamos discutir sobre isso, sobre os casos. Eu adoro discutir os casos. E qualquer coisa que precisar também, estamos aí. Adorei fazer essa live, gosto sempre de abrir. E aí depois, uma próxima vez, a gente vai fazer jantando e tomando um vinho. Então... Obrigada, Mu, de novo. Não, o intuito das lives, com certeza, é levar mais informação, trocar, fazer esse bate-papo mesmo. Porque, infelizmente, não dá nem para ficar aprofundando muito, porque é um conteúdo muito complexo e muito grande. Mas é sempre, assim, extremamente prazeroso ter qualquer feedback, qualquer informação e que agregue aí para todo mundo. Murilo, obrigada mais uma vez. Um beijo. Um beijo, adorei. Obrigada por assistirem. A gente vai trazer mais algumas lives. Na quarta-feira tem uma live com a doutora Juliana Mello, de Silvestres, que acho que vai ser bem legal também. Depois tem uma de cardio para a semana que vem com o professor Marlos. E a gente está montando aí uma agenda bem legal de lives que eu tenho certeza que vai agregar muito. E, mais uma vez, estamos super receptivos à informação e qualquer dúvida, qualquer coisa. Espero que a gente tenha agregado bastante informação aí para vocês, compartilhado e obrigada aí por estar assistindo. Murilo? Posso fazer só uma colocação? Eu sempre quis falar igual William Bonner. Boa noite. Tchau, Mu. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada mais uma vez.